100% do seu sucesso profissional dependem de duas habilidades que talvez você ainda não conheça muito bem, mas não se preocupe porque até o final do vídeo você vai conhecer. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Persuasão na Prática. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias da principal ferramenta de vendas, a persuasão. Tudo isto para que você venda sempre mais e melhor. Meu nome é André Zucca e hoje o nosso tema é negociação e persuasão. Então vamos lá. Por que esses dois temas são importantes? E eu fiz questão de enfatizar que 100% do seu sucesso profissional se deve a esses dois temas. Tem uma pesquisa que é muito famosa da Universidade de Harvard e da Fundação Carnegie, é uma pesquisa inclusive bem antiga. Eles chegaram à seguinte conclusão: as capacidades técnicas de um profissional, elas representam 15% do sucesso dele enquanto profissional. Os outros 85% se devem às habilidades interpessoais. Eles dividem isso como hard skills e soft skills. Soft skills são as interpessoais, as hard skills são as habilidades técnicas. Tá. O que são as habilidades interpessoais? Interpessoais é aquela que você tem com outras pessoas. Entre elas, a negociação é uma e a persuasão é outra. Então, 85%. E 15% as habilidades técnicas, por exemplo, de um engenheiro, de um dentista e assim por diante. Só que onde está o detalhe? Se você trabalha na área comercial, vendedor, vendedora, gerente, até um profissional liberal que tenha que vender os seus produtos diretamente para o cliente final, um representante comercial, as suas habilidades técnicas também são as mesmas que as interpessoais. Afinal de contas, a habilidade técnica persuasão, ela é aprendida, são técnicas. A persuasão é a mesma coisa. Então você tem tanto a negociação quanto a persuasão como habilidade técnica e interpessoal, ou seja, 100%. Se você não tiver muito bem definido esses dois elementos, essas duas ferramentas no teu dia a dia, essas duas habilidades, você vai estar trabalhando com uma outra ferramenta que é a pior que existe. A pior, qual que é? A sorte. Às vezes vai, às vezes não vai, você não sabe por que foi, também não sabe por que não foi, não dá para se corrigir, não dá para repetir a dose, então é extremamente complicado. Então, a minha intenção nesse vídeo é justamente falar sobre essas duas habilidades, a persuasão e a negociação sob um prisma técnico. Então vamos lá. Falar primeiro sobre a negociação. Vou começar pela negociação. Lá em 1900 e Guaraná com rolha, quando eu comecei a estudar negociação, isso há muito tempo, não tinha internet, não tinha nada disso. Não tinha livros, curso, palestra, não tinha nada disso. Então, o que tinha de negociação na época eram alguns livros, que existem até hoje, inclusive. Livros muito bons. Mas tinha um problema, e isso eu só fui perceber isso com o passar do tempo e aplicando isso no dia a dia. Que é o seguinte, a maioria dos livros que falavam sobre persuasão, negociação, eles não eram escritos originalmente em português por brasileiros. Geralmente eram americanos, escritos em inglês, eram traduzidos e eram aplicados aqui no Brasil. Só tem um problema. As culturas americanas e brasileiras são diferentes. Assim como as alemãs são diferentes das americanas e o resto do mundo. Então tinha coisa que estava muito certo lá, mas que não dava certo aqui. Algumas davam, óbvio, mas tinha muita coisa que não dava certo. E enquanto você não tem essa informação, você vai apanhando no meio do caminho, aí você vai se tocando, você falando, pô, isso aqui não dá certo. Aí você vai mudando, vai adaptando, vai entendendo a cultura local, a cultura do próprio cliente em si, daquela faixa de clientes, porque muda muito. E aí você vai entendendo, fala, tal. Então depois de mais de 25 anos, passando por tudo que é todos os cargos do setor comercial e nos últimos 15 anos trabalhando como palestrante, instrutor de vendas, né, trabalhando diretamente com treinamento de equipes comerciais, o que eu quero te passar aqui hoje é uma linguagem totalmente pé no chão.
Não são conceitos abstratos que você vai ouvir e vai falar assim, nossa, que bonito isso. Não, é o que acontece no dia a dia, dentro do mercado brasileiro. Em uma linguagem extremamente simples. Por quê? Porque aqui eu gosto de aprender. Eu também aprendo assim, com uma linguagem simples. Não adianta eu te falar coisas lindas, maravilhosas, extremamente elaboradas e você fica, tá, e aí, o que eu faço com isso? Então a minha ideia é passar conceitos para você que você consiga colocar em prática. Ah, entendi, é assim que funciona, então vamos lá. Então, vamos lá. Aí você coloca, vê, deu resultado, não deu, isso serve para mim, isso não serve para mim, e assim por diante. Bom, dito isto, o que é negociação? Olha só, negociação é a busca por um objetivo através de um acordo. Ponto. Busca por um objetivo através de um acordo. Isso é bom ou é ruim? Vamos pela lógica? Parece bom, né? É ruim. É ruim. Por quê? Porque o ideal seria você ir atrás de um objetivo sem ter que fazer acordo com ninguém. Na verdade, você só dependeria de você. Pensa assim, você tem uma loja, você é dono de uma marca, ou vendedor, não importa. E você tem um objetivo, vender. Só que você não quer negociar. Você tem uma fila de clientes na sua porta que vão entrar, vão comprar. Ninguém vai querer negociar com você, não é melhor? É claro que é melhor. Então, esse é o mundo ideal. Mas acontece que não é sempre que dá para fazer isso. Existem situações que você vai ter que negociar. Ainda que você não queira, não saiba, não goste, você vai ter que negociar. Tá? Por quê? É aquele problema eterno da demanda e oferta. Quanto mais gente procura, menos você negocia. Quanto menos gente procura, mais você tem que negociar. É assim. Bom, logo que você começa a aprender a negociação, principalmente em livros, você se depara com alguns termos do tipo assim, negociação ganha-ganha, negociação ganha-perde, negociação perde-ganha. Então o que é isso? Negociação ganha-ganha é aquele tipo de negociação onde os dois lados ganham. Tanto você quanto o cliente. Negociação ganha-perde é onde um dos lados perde, ou você ou o cliente. Isso não é interessante, né? Vamos pelas razões óbvias. Se eu ganho e o cliente ganha, nós dois ficamos felizes, negociamos uma próxima vez e a vida segue feliz e nós dois abraçados pulando de alegria. Se um dos dois perde, não é interessante. Eu vou à falência e o cliente, se perder por sua vez, ele nunca mais compra comigo. Então você fala, mas isso é óbvio. É óbvio, mas é um conceito bem errado. É um conceito bem errado, porque na prática, esse conceito não serve. Esse conceito não serve. Putz, você quer ver uma coisa? Todas as vezes que a gente entra em negociação, existem alguns elementos presentes. Primeiro, um objetivo a ser alcançado, pessoas, senão você não estava negociando, existem pessoas, e existem interesses particulares. Então, vamos dizer assim, eu quero comprar um carro e você quer vender o carro. Então, qual é o objetivo? Carro. Pronto, eliminamos essa questão, o objetivo é o mesmo. Pessoas, eu e você, pronto, acabou. Eliminamos essa questão. O que sobrou? Interesses. Geralmente, qual é o meu interesse? É pagar o mínimo possível pelo carro. Qual é o seu interesse como vendedor? É cobrar o máximo possível. E aí começam as negociações. Obviamente que não é somente preço, mas eu estou usando um exemplo para ficar bem claro como é que funciona tudo isso. Agora veja. Se existem pessoas e interesses, todas as vezes que você entrar em uma negociação, todas as vezes, você tem que ter o seguinte na sua cabeça. O que é importante para mim nesse momento? É o lucro imediato? É o que eu vou ganhar nessa negociação? Ou é o relacionamento com o cliente? Ou as duas coisas,
ou nenhuma das duas? Putz, agora complicou de vez? Não, vai ficar muito mais fácil de você entender. Lembra que eu falei que só é o ganha-ganha que é o interessante? Que é o que você vai ler por aí? Não, ganha-ganha que é o interessante. Vou te dar exemplos. Eu já até falei disso num vídeo, mas não tem problema, eu falo de novo. Você é um empreendedor, você tem um food truck, você tem o seu caminhãozinho lá numa avenida de uma cidade, você está lá há 2 anos, você faz lá um hambúrguer gourmet, tal. E você atende um cliente todo santo dia, desde o dia que você abriu. Todo dia ele vai lá. Um belo dia ele chega lá para comprar o hambúrguer, só que na hora de pagar ele fala, putz, esqueci o cartão. Vamos congelar essa cena. Existe uma pessoa na sua frente, ela tem um interesse. Tem você, e você também tem os seus interesses. Se você disser para essa pessoa, não tem problema, come aí o hambúrguer e depois você me paga. O que é que você está preservando nesse momento? É o relacionamento com a pessoa, a médio e longo prazo. E o que aconteceu com o seu lucro imediato? Você teve prejuízo. Você entregou um hambúrguer para ela e não te pagou. Nesse caso, que tipo de negociação que você entrou? Onde foi um ganha, perde, ela ganhou e você perdeu. Então, nesse caso, a negociação ganha-perde para você é interessante. Por quê? Porque apesar de ter perdido o lucro, você tem interesse num relacionamento a médio e longo prazo. Porque no outro dia ela vai voltar e vai pagar, e vai comer, vai continuar comendo, vai trazer gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora veja. Chega uma outra pessoa que você nunca viu na vida. Pede um hambúrguer e na hora de pagar fala, putz, esqueci minha carteira. Veja. Você tem algum interesse em ter relacionamento com essa pessoa a médio e longo prazo? Não, você nunca viu na vida. Nem sabe se vai ver de novo. Então você não tem interesse nenhum com o relacionamento com ela. Mas e o lucro? Totalmente importante. Você vende o hambúrguer para ela? Não. Veja, a situação não é a mesma. Tem uma pessoa, tem um objetivo, tem um interesse. Mas muda completamente os seus interesses. Você tem que pensar nos seus interesses na negociação. O do outro é importante? Sim, é claro que é importante. Mas você tem que partir do princípio que você também tem os seus objetivos e interesses. Então, para essa pessoa em específico, você não tem que fazer a venda. Ah, mas ela vai ficar brava. Ah, sinto muito. Porque neste momento, eu estou sendo bem frio, tá? Eu estou falando para você de hambúrguer, mas coloca isso numa situação macro, onde o valor ali não é de R$30. É de R$30.000, R$300.000. Eu só estou usando um exemplo bem básico para te mostrar que isso cabe em todas as situações. Então, para essa pessoa, não é interessante ter relacionamento. O interessante é o lucro. Então, sinto muito, não vai ter negócio. Percebe? E aí você cobra R$30 lá no seu hambúrguer. Um belo dia vai ter um evento lá na sua cidade e tal. Você vai com o seu caminhãozinho lá. E você cobra 30, sempre cobra 30. Só que nesse evento em particular, você sabe que todo mundo nesse evento vai sair com fome. E só tem você para vender. Você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou cobrar 40, não 30. Tá. Aí na hora que o pessoal sai do evento, faz uma fila lá no seu caminhãozinho. Você fala, opa, hoje eu vou vender bem. O primeiro que você atende fala assim, rapaz, você consegue vender para mim por 30, não por 40? Eu só tenho R$30. Você poderia vender por 30? Poderia, você vende por 30 sempre. Só que o seu objetivo naquele momento não é vender por 30, é você ter um lucro bem maior vendendo por 40. Novamente, você vai ter relacionamento com essas pessoas? Não. Você só tem interesse no lucro. E existe uma fila gigantesca. Você olha aquela fila e fala, não vou vender para você por 30, porque daqui a pouco vai acabar o meu lanche, nem consigo atender todo mundo e posso ter um lucro muito maior. Aí você fala, poxa vida, mas custava vender para 1 para 30? Tá, volta, coloca um 0 a mais, 2 zeros a mais. Negócios de 30, 40, R$400.000.
Vendas de carros, apartamentos. Aí não, né? Aí não. Tudo depende do teu nicho de mercado, do negócio que você está inserido. Então, em cada situação particular, você tem que dar muita atenção a esses dois fatores, a esses dois elementos. O que é interessante para mim nesse momento? É o relacionamento com o cliente a médio e longo prazo, ou o lucro, ou os dois, ou nenhum. Então, esquece essa coisa de negociação ganha-perde, ganha-ganha, ganha-ganha, porque senão você vai ficar louco. Porque você sempre vai querer fazer uma negociação ganha-ganha. É óbvio. Só que quando você põe o pé no chão, você vê que não é óbvio assim. Existem situações que pedem comportamentos diferentes. Então, de novo, vai entrar em uma negociação, seja ela qual for. O que é interessante nesse momento? O relacionamento a curto e médio prazo, a médio e longo prazo ou o lucro imediato? Aí você já começa a se preparar. Só que aí tem um detalhe, que é a sua característica pessoal. Não somente como negociador, mas como pessoa. Mas vamos utilizar aqui, no caso, como um negociador, profissionalmente falando, né? Existem pessoas que, naturalmente, elas têm uma facilidade enorme em fazer um vínculo com outra. Pessoas carismáticas, comunicativas, tal. E talvez você seja uma pessoa assim. Tá. Existem vendedores que não são assim, eles não são carismáticos, comunicativos, nem nada. Eles são absolutamente focados no resultado. É aquele vendedor que ele não vê outra coisa na frente dele a não ser a venda feita. Ótimo. Ótimo. Vendedores ambiciosos. Ambição, não estou falando no bom sentido, não é ganância. Ambição no bom sentido. E isso é excelente, tem que ter mesmo. Onde está o problema? É o equilíbrio. Geralmente, quando o profissional é muito focado no resultado, ele acaba se esquecendo de criar um relacionamento bom com o cliente. Porque ele está tão focado no resultado que ele acaba não se importando com o outro. Tá. Por outro lado, esse profissional que é muito comunicativo, ele tem uma persuasão nata, ele está tão preocupado com o outro que ele acaba se esquecendo do resultado. Ele acaba se esquecendo. Passa um mês, a pessoa fala, pô, mas eu fiz cada atendimento maravilhoso e não vendeu. Porque ele ficou muito preocupado em criar laços, relacionamentos e esqueceu da venda. Acontece. Agora veja que interessante. Eu havia dito que em uma negociação você tem que prestar sempre atenção em dois fatores. O relacionamento com o cliente a médio e longo prazo e o lucro. E eu disse que existem pessoas que naturalmente têm mais facilidade em ir atrás do resultado e têm dificuldades em criar relacionamentos, e o contrário, tem gente que tem muita facilidade em criar relacionamento e se esquece um pouco do resultado. E se você é um tipo de profissional que tem muita facilidade em ir atrás do resultado e não tem muita facilidade no relacionamento, e cai em uma negociação onde o importante naquele momento é o relacionamento e não o resultado? Ou onde tanto o relacionamento quanto o resultado são importantes? Ou o contrário, você tem uma facilidade muito fácil no relacionamento, tem dificuldade no resultado e entra numa negociação onde só importa o resultado. Dois tipos de pessoas, de profissionais, 4 tipos de negociação. Se você não sabe disso, você tem 1 em 8 chance de ser bem sucedido. Se der certo, tudo certo, a sua característica pessoal entrar no tipo de negociação que é aquela ideal para você. Aí você fala, putz, é por isso, agora você descobriu. Agora você descobriu. Olha onde que a gente foi parar. Por isso que muitos profissionais acham que estão fazendo um atendimento excelente, estão fazendo uma negociação excelente, estão persuadindo excelentemente. Não estão.
Eles só estão errando nesses dois pontos. Talvez você mesmo esteja. Talvez você mesmo esteja. As suas características pessoais vão atrapalhar no tipo de negociação que você talvez nem sabia que existia. Você vê? Então, tenha muito, mas muito claro isso agora com você. O que é importante para mim na próxima negociação? É o relacionamento a médio e longo prazo com o cliente, é o lucro e o que eu naturalmente tenho de vantagem. É a capacidade de gerar resultados ou é a capacidade de me comunicar, de persuadir o outro cliente? Porque você equilibrando tudo isso, as suas chances são gigantescas. Porque aí você fez tudo certo. Você vê que é um detalhe, né? É um detalhe, mas vai fazer uma diferença gigantesca nos teus resultados. Porque senão, volto a dizer, você tem uma chance de acertar em 8. E aí é contar com a sorte. É trabalhar o mês inteiro, é se matar, fazer hora extra e você... Putz, por que a coisa não vai? Não vai por causa disso. Não vai por causa disso. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto também, que é quando você entra numa negociação, você tem que ter em mente 3 indicadores de desempenho de qualquer maneira. Você não pode entrar em uma negociação sem saber isso. O que é indicador de desempenho? São indicadores que vão te dizer como é que você está indo na tua semana, no teu dia, no teu mês, no teu ano, na tua carreira. São indicadores que medem os teus resultados. Por quê? Erro comum, tá? Como é que eu meço o meu resultado? Se eu bati a meta ou não. Quanto eu ganhei de comissão ou não. Isso é um erro grotesco. Porque a meta não é um indicador de desempenho. A meta é um reflexo. Ela é só um reflexo do seu trabalho. E você pode bater a meta com um trabalho bem mal feito. E pode não bater a meta com um trabalho muito bem feito. Putz. Agora complicou. Não, vamos descomplicar então. E de uma maneira muito simples. Primeiro indicador de desempenho, taxa de conversão. Quantos clientes você atende para quantos você vende? Se atendeu 10 clientes, vendeu para 1, 10% de taxa de conversão. Vendeu para 2, 20% de taxa de conversão, assim por diante. Tá. Ticket médio é o valor das vendas totais dividido pelo número de compradores. Então, eu vendi durante o mês 100 mil reais. O número de clientes atendidos e vendidos foram 10. Não importa o valor que cada um comprou. Um pode ter comprado 2, o outro comprou 50, não tem problema. Você junta tudo e divide. Então, 100 mil reais dividido por 10 dá 10 mil reais. Esse é o seu ticket médio. Tá. Faltou um, né? Lucratividade. Olha o que acontece se você não conhece a sua lucratividade. Vamos fazer um exercício aqui. Você vende apartamentos. É um exemplo. Eu vou jogar um valor bem alto para você ver. Aí você atendeu 10 clientes durante o mês. Apartamento, mas pode ser qualquer coisa, tá? Eu só estou dando um exemplo, mas é qualquer coisa. Pode ser um apartamento, pode ser um alfinete. Você atendeu 10 clientes, você vendeu para 10. Qual é a sua taxa de conversão? 100%. Uau! Fenômeno? Legal. Qual é o ticket médio? 1 milhão. Putz! 1 milhão? Então, você vendeu 10 milhões durante o mês? Qual é a sua comissão? 5%. Nossa! Que maravilha! Meu salário explodiu. Só que você esqueceu de ver a sua lucratividade. Como assim? Você trabalhou desconto com o cliente? Trabalhei. Quanto que você deu de desconto? Eu não sei exatamente em números, mas eu tive que dar bastante desconto. Conversei com o meu gerente e tal, a gente deu bastante desconto e tal. E se sua lucratividade foi 0? Sabe o que significa? Que a sua comissão é 0.
Você teve uma altíssima taxa de conversão, um ticket médio altíssimo e a sua lucratividade foi zero. Você colocou zero no bolso. E a empresa colocou zero no bolso. Por que isso acontece muitas vezes? Porque antes de entrar numa negociação, não estabeleceram os limites. Você tem alguns limites, mas principalmente o limite mínimo. Que é aquele limite que você diz o seguinte: não importa o tipo de cliente, o tipo de negociação, daqui eu não passo. Daqui eu não desço. De jeito nenhum. Não importa, eu não vou descer daqui. E você pode variar esses limites, porque dependendo do tipo de negociação, você pode variar esses limites. Mas você tem que ter esses limites mínimos muito claros, para não ocorrer no erro de ultrapassar os descontos e perder na lucratividade. Você imagina fazer 10 milhões de vendas por mês e não colocar R$1 no bolso de comissão porque você explodiu os limites? Então você tem que ter muito claro isso. Quais são os meus limites? Tem uma coisa muito interessante com relação aos limites, que ele não atinge só você. Quando você pega uma empresa, por exemplo, onde ela não tem esse cálculo, ela extrapola muito os limites e ela deixa de ter um lucro considerável e começa a entrar até muitas vezes no prejuízo, o que ela faz? Ela tem uma tendência de ter que desqualificar a mão de obra. Ela tinha excelentes funcionários, mas não está dando para pagar, eu vou pagar funcionários talvez menos qualificados. E também talvez trabalhe com produtos não tão bons assim. Ou seja, você entra num ciclo de falência, vai indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Então, às vezes, tem empresa que você fala: nossa, como é que uma empresa que vende carros, apartamentos caríssimos, helicópteros e tal, quebram? Porque não prestaram atenção justamente na lucratividade. Venderam e se esqueceram da lucratividade. Então, esses 3 itens, esses 3 indicadores de desempenho são importantíssimos. Importantíssimos. Agora tem uma coisa também, né? Lembra que eu falei que é importante você saber negociar e persuadir? André, se eu sei negociar, por que eu tenho que saber persuadir também? Porque persuadir significa fazer com que o outro goste e confie em você. É isso. Tá? É claro que isso é simples falar, não é tão fácil, porque existem técnicas, etc. E existe uma concorrência. O outro tem que gostar e confiar em você. Por quê? Perdão. Você concorda comigo que é bem melhor você negociar com alguém que você gosta? Você concorda comigo que é muito melhor você negociar com alguém que você confia? O problema é que quando a pessoa talvez goste de você e não confie, ela vai preferir negociar com aquele que ela confia. Quando ela confia em você, mas ela não gosta, ela vai preferir negociar com aquele que ela gosta. André, então como é que eu faço para a pessoa gostar e confiar em mim? E é aí que entra a persuasão. É uma habilidade interpessoal que você pode ter isso naturalmente, o que é um problema, né? Porque você nunca sabe quando acertou e quando errou, mas existem as técnicas para isso. Mas sem entrar muito em parte técnica, até para você não ficar doido. Falando, nossa, vamos pela lógica, vamos simplificar. Simplificar. Você tem um dinheiro, quer fazer um investimento, e você não conhece patavina de investimento. Você não conhece nada. Você vai ter que estudar ou, de preferência, conversar com alguém que entenda de investimento, certo? Quem que você procura? O bombeiro? Não. O policial? Não. Um investidor? É. Por quê? Porque o investidor é um especialista naquilo. Ele conhece profundamente aquele assunto. Ele está gabaritado a te conduzir por esse caminho. Ele está gabaritado a resolver os seus problemas. Tá. E se sua casa pegar fogo, você liga para quem? Para o investidor? Não. O bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro
É um especialista naquele assunto. Ele está gabaritado para chegar lá na sua casa e apagar o incêndio. O que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente precisar de alguma coisa, inclusive de comprar alguma coisa, a gente vai preferir comprar, vai preferir se informar com um especialista, com alguém que tem um profundo conhecimento naquele assunto. Por quê? Porque é muito provável que ele não erre. E é muito provável que você, sem conhecer aquilo, erre. Então, o que eu quero te dizer? Quando um cliente está com você pela primeira vez, na mente dele, você está totalmente gabaritado, está qualificado para resolver os problemas dele. E se ele perceber você como um especialista, como uma autoridade, alguém que conhece profundamente aquilo que ele está falando, ele não vai nem discutir com você e nem procurar outro. Porque ele vai falar o seguinte: esse sabe do que está falando, esse conhece, esse resolve o meu problema. Porque, na verdade, o que as pessoas querem quando elas vão comprar alguma coisa? Resolver algum tipo de problema. A pessoa vai comprar uma furadeira, ela não quer comprar uma furadeira. O que ela quer é fazer um furo na parede para pendurar uma prateleira. Por ela não compraria a furadeira. Mas, como ela tem um problema para resolver, ela precisa comprar a furadeira para fazer o furo na parede e colocar na prateleira. Para tudo é assim. Quando o outro entende que está na frente de um especialista, de alguém que entende profundamente daquilo que ele está falando, aí ele fala: agora eu fiquei tranquilo. E, na maioria das vezes, a pessoa não se importa em pagar mais por isso. Ou seja, você tem que mostrar para o teu cliente como é que você pode resolver os problemas dele. Isso vai dar uma tranquilidade e um conforto muito grande para ele. Tá. André, como é que eu resolvo os problemas do meu cliente? É claro que não é tudo que dá para fazer isso, mas quando possível, tenta resolver os problemas dele, imediatos, futuros e aqueles que nem ele sabe que tem. Putz! Olha só. Olha que interessante isso. Você vai num dentista, você tem um problema imediato, dor de dente. Então, o dentista ele pode resolver o seu problema da dor de dente imediatamente. Tá. Aí você senta lá na cadeira, ele está fazendo lá o tratamento, ele fala assim: olha, você tem uns dentes aqui que estão com sinaizinhos de cárie, é bom a gente tratar isso agora. Ou seja, ele está falando algo sobre você que nem você mesmo sabia. É o seu dente. Mas você não sabia. Então ele está te falando: olha, tem uns focos de cárie aqui, é melhor a gente eliminar isso agora para isso não se tornar um canal amanhã. Então, ele tratou a sua dor de dente momentânea, ele te resolveu um problema futuro, falou: não, eu resolvo aqui para você esse problema futuro agora. E aí ele vira para você e diz assim: você toma muito café? Aí você fala: tomo. Você fala assim: tá, porque você falou que você queria fazer tratamento para fazer um branqueamento, né? Clareamento dental? Então, o café, ele deixa os dentes amarelos. Aí você: sério? Ou seja, ele te falou de um problema que você tem que você também não sabia. Ele resolveu um problema futuro, ele te falou um problema que você não sabia e ele ainda te resolveu um problema imediato. Legal. E aí ele te vendeu 3 serviços, concorda? Pega uma vendedora que vende vestidos. A cliente chega para ela e fala assim: olha, eu preciso de uma festa assim, assim, assado, eu estou perdida, eu não conheço, tal. A vendedora fala: não se preocupe. E ela faz toda a assessoria e a cliente fica profundamente feliz com o vestido, que vai ser usado dali 2, 3 meses num casamento. Problema imediato resolvido. Aí a vendedora diz assim para ela: olha, se por acaso nesses 2 ou 3 meses precisar fazer algum ajuste no vestido, para mais ou para menos, não se preocupe. Traga pelo menos 2 dias antes, prove o vestido, 2 dias antes do evento, veja se precisa fazer algum ajuste, traga aqui e a gente resolve isso. A cliente: nossa, então olha, eu fico, resolveu um problema futuro. Se der algum problema de medida para mais ou para menos, eles resolvem. Aí a vendedora diz assim: onde é que a senhora vai guardar esse vestido agora? No armário. Fala: deixa do lado de fora e fora do plástico. Se a senhora deixar dentro do armário,
ele vai amarelar por causa da umidade. Nossa, não sabia. Então, veja, a vendedora resolveu um problema imediato, escolheu o vestido junto com a cliente, um problema futuro, se precisar ajustar, e um problema que ela não sabia, deixa fora do armário. Se coloca no lugar do cliente. Olha a assessoria que você teve dessa vendedora. Te passa pela cabeça ir procurar em outro lugar? Aí você vai em outro lugar, ninguém te trata assim. Ah, eu queria ver vestido. Tem esse, esse e esse. Onde que você volta? Nessa vendedora que te resolveu os 3 tipos de problema. Quando você faz isso, você está usando um dos pilares da persuasão, que é a influência. Neste caso, a influência através da autoridade, do poder de especialização. Guarda bem isso. Quando o outro te enxerga como um especialista no assunto, toda a preferência será sua. Toda a preferência será sua. Para encerrar, ainda dentro da questão do especialista, eu quero te trazer só uma observação, que é o problema do tecnicismo. O que é isso? O tecnicismo é quando você, principalmente, é difícil acontecer isso com quem está começando, é mais com quem já tem muito tempo de empresa. A pessoa já viu tantas vezes aquilo que ela vende, que ela acha que todo mundo também conhece aquilo. É bem comum isso. Então, ele usa um linguajar, ele está acostumado com linguajar, com informações técnicas, que para ele já fazem parte do vocabulário dele. Só que o cliente, muitas vezes, não entende patavina do que ele está falando. Isso é muito comum quando você vai no médico. Você vai lá, faz um exame, você fala, tô sentindo alguma coisa assim, assim, assado. O médico pega, olha lá o exame e fala assim, o senhor está com alguma coisa aqui no esternocleidomastoide. Você fala, meu Deus, eu vou morrer. Ele fala, não, toma uma aspirina. Você vai saber o que é esternocleidomastoide? Então, esse tipo de informação técnica é uma informação que para o médico é muito comum, ele sabe o que é isso. Mas você não tem a menor ideia. Só que isso, no caso do consultório, é muito evidente. Só que às vezes no seu trabalho você está dando uma informação para o seu cliente que você sabe do que você está falando. Mas ele não está entendendo nada. E justamente é esse excesso de informação técnica que a coisa pega. Você dá uma informação técnica e a pessoa fica lá. Só que ela não vai falar para você que ela não entendeu. Ela vai falar assim, quer um exemplo? Olha, seu cliente, esse carro aqui tem direção elétrica. Você sabe o que é direção elétrica? Claro que eu sei, é uma direção muito mais confortável por causa disso, 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 disso. Mas ela é uma informação técnica. E se o cliente não sabe o que é uma direção elétrica? Direção elétrica? Tem que pôr na eletricidade? Ele não sabe. Ah, mas tem gente que não sabe? Parta do princípio que ele não sabe. Quando você usa um linguajar muito técnico com o teu cliente, você cai no risco de ele olhar para você e falar assim, nossa, é mesmo. Só que lá no fundo ele está assim, putz, cara, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Faz um teste. Presta atenção quando você vai numa loja, as pessoas começam a te passar informação técnica. Ela está te passando de um jeito que você fala, nossa, mas eu deveria saber disso, porque ela está falando com uma facilidade muito grande. E você não está entendendo nada. Então toma muito cuidado na hora de passar informação técnica. André, mas eu tenho que passar informação técnica. Tá. Só que mostra para o seu cliente qual é a importância da informação técnica. Então, já que você vai falar que é direção elétrica, completa. Olha, direção elétrica. Ou seja, o senhor vai ter um carro extremamente macio. O senhor já dirigiu um carro com direção elétrica? Não, não dirigi. É muito mais macio. Vamos fazer o test drive? Ou seja, toda a informação técnica ela tem que ter um benefício agregado a ela. O que eu ganho com essa informação técnica? Porque essa pergunta está lá na mente do cliente. O que eu ganho com isso? E se não ficar muito claro isso para ele, você só deu uma informação técnica que não serve para nada. Não serve para nada. Você está mostrando para ele que você sabe e que ele não.
Agora, quando você utiliza frases que mostram para ele como é que ele vai ser beneficiado com aquela informação técnica, aí você mexe com o emocional. Opa, conforto me interessa. No caso da direção elétrica, o conforto me interessa. Pode ser qualquer outra coisa. O status, esse carro aqui é um carro maravilhoso, tal, de luxo. Ele vem com isso, com aquilo outro, o cliente fica lá, tal. Mas se ele entender que aquele carro é um carro de luxo, que ele vai ser bem recebido nos lugares onde ele for, vai todo mundo olhar e admirar ele, aquela coisa da vaidade, aí ele compra. Então pensa sempre assim, tá, eu vou dar uma informação técnica, e o que o cliente ganha com isso? Então você veja que eu não estou usando aqui um linguajar técnico com você, não estou passando técnica nem nada. Eu estou te passando o arroz com feijão, mas acredite em mim. O arroz com feijão já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Porque eu estou indo pelas partes óbvias da coisa. Você veja que eu nem estou entrando aqui em assuntos técnicos, técnica de venda, nada. Estou indo no arroz com feijão. Só que é o arroz com feijão que te alimenta. Depois você parte para o resto. Mas vai no conceito, vai no básico, vai no entendimento. Não vira papagaio de técnica. Aprendi uma técnica, não deu certo, agora é outra. Não. Entenda o conceito por trás da técnica. Porque aí você tempera o seu arroz feijão. Senão você corre o risco de comer só o tempero. Aí não dá certo. Então o conceito é esse. Saiba negociar, saiba persuadir, principalmente através do seu poder de especialização, e aí seus resultados. Faz o seguinte, aplica no seu dia a dia isso que eu estou te passando, depois você volta aqui e me conta. Escreve aí nos comentários. Apliquei, aconteceu isso, isso, isso. Ou me manda mensagem box. Tá legal? Mais uma vez eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero realmente que ele te ajude de alguma forma. E qualquer dúvida que você tenha, quiser colocar no comentário, fica à vontade. Eu vou produzindo conteúdos para te ajudar mesmo. A minha ideia é essa, te ajudar. Tá bom? Então, até uma próxima oportunidade. Até lá, fique com Deus e muito obrigado.